Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar seguimento, então, ao nosso curso de resolução de questões para o cargo de oficial de justiça. Mais uma questão realizada pelo professor Lucas, uma questão inédita. Pelo jeito, o Lucas está querendo se candidatar a uma vaga na IBAD ou na FAURGS. É muita questão, hein, pessoal? Vamos lá. Mas é importante porque, com certeza vocês sabem, é difícil de encontrar questões em relação à CNJ e ao COG. Portanto, deveras profícuo para o teu estudo essas questões realizadas aí, porque certamente vai cair CNJ, vai cair COG e tu vai lembrar da gente na hora da prova. Vamos lá, pessoal. Em relação ao preparo, assinale a alternativa correta nos termos da consolidação normativa judicial. Pessoal, uma observação. Na época que eu estudava para o concurso de oficial de justiça e também para o concurso de oficial escrevente, eu passei nos dois, foi um atrás do outro ali, 2013, 2014. Eu lembro que muitas coisas eu estudava, eu lia, eu internalizava, mas eu não, digamos assim, não entendia da melhor maneira como funcionava. Uma questão era em relação ao preparo. Eu lia aquilo, mas não entrava, sabe? Então, é importante, óbvio, que a gente memorize a letra fria de lei, o que a CNJ diz, o que o COG diz, mas é mais importante ainda que a gente entenda, que a gente tenha subsídios para entender como funciona, sabe? Para que a gente raciocine o conteúdo mais do que decore. Isso ajuda na hora de resolver a questão. Às vezes a gente não lembra da literalidade do artigo, mas esse raciocínio por trás, tá? esse embasamento, nos ajuda. A gente raciocina a questão e acaba acertando muitas vezes. Tá? Por isso que às vezes eu trago um exemplo aqui, sempre procuro trazer exemplo, às vezes pode ser um pouquinho maçante. O nosso objetivo aqui é ser um curso direcionado, sem fugir muito do foco, como alguns gostam. O nosso curso aqui é direto, tá? Mas a gente faz isso justamente para ajudar na tua memorização. Pode ser que tu esteja fazendo a prova e caia algo relacionado e tu lembre do meu exemplo e acerte a prova. Essa é a nossa intenção de coração, tá, pessoal? Ajudar vocês nesse processo de estudo para concurso. Vamos lá. Antes de tudo, tá? Antes de analisar as assertivas, eu te convido para ir comigo para a nossa CNJ, nossa Consolidação Normativa Judicial. Para te situar, a gente está no artigo 490, subseção 3, que fala do preparo. Inicialmente, o que é o preparo? O preparo, pessoal, é o pagamento. É o pagamento, o adimplemento das custas ou das despesas de condução. Tá? As despesas de condução serão um valor muito caro, muito importante a vocês quando vocês forem oficiais de justiça. Eu não tinha conhecimento, eu não sabia que funcionava dessa forma quando eu estudava. Vocês receberão no contra-cheque de vocês o valor referente, né, ao subsídio, ou melhor, ao salário e todas as verbas indenizatórias que compõem a remuneração do oficial de justiça, e vocês também receberão, pessoal, na conta, diretamente na conta bancária de vocês, que fica vinculada ao processo, aos processos no fórum, vocês receberão valores referentes às despesas de condução. Estes valores, eles não vão para o contra-cheque de vocês e não incidem imposto de renda. Algumas comarcas é um valor maior, outras é um valor menor, depende do número de mandados que vocês cumprem e se há ou não assistência judiciária gratuita nesses mandados, tá? Em algumas comarcas é um valor bem legal que compõe bem o salário de vocês, tá bom, pessoal? A remuneração de vocês. Bom, artigo 490. As despesas de condução dos oficiais de justiça previstas no artigo 500 desta consolidação serão antecipadas mediante prévio recolhimento, ou seja, as partes terão que antecipar. Entrou com o processo, quer que o oficial de justiça vá citar o Joãozinho, que mora a 50 km do fórum, ok. Se tu não tem a JG, que é a assistência judiciária gratuita, vai ter que desembolsar antecipadamente a despesa de condução do oficial de justiça, tá? Através da guia única do Poder Judiciário ou da guia de condução intermediária. Parágrafo 1º. A via do Poder Judiciário da guia de custas deverá ser anexada aos autos do processo respectivo. Então, a parte fez o pagamento da despesa do oficial de justiça, junta lá no processo para comprovar. Fica vedado ao oficial de justiça a cobrança das despesas de condução diretamente das partes ou de seus
procuradores, tá, pessoal? Vejam que a lei não traz exceção, ela simplesmente diz que é vedado ao oficial de justiça. Então, o que acontece? A gente viu no artigo inaugural do preparo que devem as partes antecipar o pagamento, tá? Isso não significa que vocês vão receber na hora, vocês vão cumprir o mandado, depois que tu cumprir, tu vai receber aquele valor, né? Vai cair na conta, como a gente diz na gíria. No entanto, caso a parte não faça isso, tu recebe um mandado, por exemplo, tu recebe um mandado de citação, tá? Lembrando aí o que é citação, chamamento do réu ao processo. Tu recebe um mandado de citação em que o autor é, por exemplo, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele não tem assistência judiciária gratuita e não tem isenção. Logo, o Banco do Brasil deverá fazer o preparo, ele deverá fazer o pagamento das custas e das despesas de condução. Se tu pega um mandado que o autor é Banco do Brasil para citar o Joãozinho e não há o pagamento da despesa de condução, o que tu faz? Tu liga para o advogado do Banco do Brasil e diz assim, ó, faz o pagamento aí da despesa de condução, senão eu não vou cumprir o mandado. Não, né, pessoal? É óbvio que não. E por que não? Porque é vedado ao oficial de justiça a cobrança das despesas de condução diretamente das partes ou dos seus procuradores. Não pode, tá, pessoal? Não pode. O que tu vai fazer? Tu vai, como a gente sempre diz, pela formalidade do processo, tu vai certificar o ocorrido. Tu vai certificar dizendo o seguinte, certifico e dou fé que deixo de cumprir o mandado, tendo em vista que não foi paga a despesa de condução devida. Tá? Tu vai certificar, vai devolver ao cartório, o Lucas, o escrivão ou outro servidor cartorário, expedirá uma nota de expediente, tá? Para que o banco faça o pagamento, então tu vai cumprir o mandado. Mas tu, oficial de justiça, tu não cobra nada das partes. Lembre-se disso, tá? Não há exceção. Nunca pode cobrar nada das partes ou dos seus procuradores. Parágrafo 3º. Ao distribuir a ação ou requerer o cumprimento de ato judicial no curso do processo que demande diligência do oficial de justiça, as partes efetuarão o recolhimento relativo à antecipação das despesas de condução, conforme o número de atos ali previstos. Tá, pessoal? Isso que eu acabei de explicar para vocês. Conforme o número de atos. Então, se vai ter uma citação, uma penhora, tu vai ter que realizar esses atos em momentos distintos, deve haver o recolhimento, por óbvio, conforme o número de atos ali previstos. Parágrafo 4º. Quando as circunstâncias não permitirem a imediata antecipação, o recolhimento deverá ser realizado na primeira oportunidade processual. Então vejam, pessoal, o parágrafo 4º, ele traz uma exceção, tá? Uma exceção à norma anterior que a gente viu. Qual é a norma anterior? Que as partes deverão antecipar o pagamento. Ou seja, antes de realizar o ato, já vai lá e paga. Mas há exceções, pessoal. Por exemplo, imagine a seguinte situação. É um sábado e a parte ajuiza uma ação de busca e apreensão de um veículo. Essa parte não tem a JG, tá? E a JG, lembre-se, significa assistência judiciária gratuita, tá? Ela não tem a JG. Ela ajuiza a ação num sábado. Não há expediente bancário para ela fazer o pagamento. Então, tu vai receber o mandado e vai dizer, eu não vou cumprir porque não pagou a despesa de condução. Não, né, pessoal? A parte deverá realizar o pagamento na primeira oportunidade processual. Então, na segunda-feira, o advogado do autor vai lá e faz o pagamento e depois tu vai receber o valor. Tá? Então, para essa situação, há uma exceção. Tá? Agora, para a vedação do oficial de justiça de cobrar diretamente as partes, não há exceção. Tá bom? Que fique bem claro. Parágrafo 5º. O parcelamento previsto no parágrafo 6º, artigo 98 do CPC, não se aplica às despesas de condução do oficial de justiça. E aqui, pessoal, eu vou fazer uma diferenciação, porque tu, quando for oficial de justiça, tu vai ser um cara diferenciado. Tu vai entender a diferença entre custas e despesas. E eu estou falando isso porque há colegas, pessoal, oficiais de justiça, que não entendem bem essa diferença, os servidores cartorários também, e às vezes até magistrados confundem. O que acontece? As custas do processo é aquele valor que a parte paga para o Estado quando ela ajuiza a ação. Isso são as custas do processo. Só que também há despesas. O que são as despesas? As despesas é aquilo que tu paga, mas não vai para o Estado. Por exemplo, a despesa de condução para o oficial de justiça não vai para o Estado, vai para um servidor específico, para o oficial de justiça. Por exemplo, o AR. Então, tu quer citar uma parte e não está dentre aquelas previsões que seja feita a citação pelo oficial de justiça, essa citação vai ser feita pelo correio. A despesa com o AR é uma despesa que a parte tem que pagar, não é custas, porque vai para um destinatário específico, vai para os correios, tá? Então, há uma diferença entre despesas
e custas. E o CPC traz a possibilidade de parcelar as custas, mas não as despesas. E por que não? Porque no caso da despesa de condução do oficial de justiça, é uma verba indenizatória. Não há como a parte parcelar as tuas despesas de condução. E eu acredito, pessoal, que venha algo relacionado na tua prova com esse parágrafo 5º, porque essa disposição do parcelamento é uma disposição relativamente recente, foi introduzida pelo novo Código de Processo Civil. Antes não havia esta previsão de parcelamento de custas. Tá, pessoal? Muita atenção quanto ao ponto. Vamos avançar, então. Parágrafo 6º. Em se tratando de ação cuja instrução deva ser realizada em audiência e presente uma das hipóteses de intimação pela via judicial, as partes deverão recolher as despesas de condução na entrega do rol de testemunhas. Não há maiores dificuldades, pessoal, artigo, parágrafo tranquilo, lembrar da disposição da letra fria de lei, tá? Parágrafo 7º. Quando a parte requerer o cumprimento de diversos atos judiciais num mesmo endereço, unidade autônoma, entre aspas. O que é unidade autônoma? É o mesmo endereço. Então, por exemplo, assim, sai um mandado de citação para vocês citarem o João na rua, supondo, Borges de Medeiros, 334. E sai no mesmo processo um mandado de citação para Maria na rua Olavo Moraes, 685. A parte deverá recolher duas despesas de condução, porque são unidades autônomas, são endereços distintos, tá? O depósito deverá equivaler ao valor da prática de um único ato, tá? Por quê? Quando for no mesmo endereço, unidade autônoma. Caso não seja, como no exemplo que eu dei, deve ser realizado um recolhimento para cada ato. Excepcionalmente, provada a necessidade de diversos deslocamentos do oficial de justiça até o local para efetivo integral cumprimento da ordem judicial, o magistrado poderá autorizar o pagamento em dobro daquele valor. Vou dar um exemplo para vocês, pessoal. O que acontece? Como é que funcionam as cartas precatórias? Tu lembra o que é uma carta precatória? Uma carta precatória é quando um ato deve ser realizado por oficial de justiça numa comarca distinta, uma outra comarca. Então, o juiz deprecante expede a precatória para o juiz deprecado cumprir aquela requisição. Como é que funciona? Eu vou dar um exemplo prático. Eu cumpri, pessoal, no ano passado, um arresto de soja, uma medida constritiva, geralmente é complicado, mas faz parte, vocês vão tirar de letra quando vocês forem oficiais de justiça. Eu cumpri um arresto e veio uma carta precatória da comarca de Arroio Grande, aqui para Camaquã. A parte não tinha JG, então a parte deveria pagar a despesa de condução. Quando se trata de precatória, são 3 URCs. Esses 3 URCs, pessoal, atualmente, e eu digo atualmente porque esses valores são atualizados todos os meses, geralmente ali conforme o IPCA, o que acontece? Hoje, 3 URC correspondem em torno de R$120. Ou seja, eu, para cumprir esse mandado de arresto, eu recebi, a título de despesa de condução, R$120, tá? Só que eu tive que ir 3, 4 vezes no local, várias vezes. Então, eu certifiquei para o juiz, pedindo para que fosse pago em dobro esse valor. O juiz autorizou, porque ele pode autorizar, e a parte teve que efetuar um novo pagamento, tendo em vista os diversos deslocamentos que eu tive, e ao invés de receber R$120, eu recebi R$240 pelo cumprimento daquela ordem de arresto. Eu fui várias vezes no local no cumprimento daquele mandado. Tá? E esse valor, como é que é? Eu recebi na minha conta bancária e não foi para o contra-cheque, que é uma despesa de condução, tá? Uma despesa, um valor indenizatório. Vamos lá, pessoal. Parágrafo 8º. Nas ações de execução, a citação e penhora são considerados atos distintos. Esta norma aqui, pessoal, ela vem para esmiuçar, para ir além, para deixar bem claro o que consta aqui no parágrafo 3º, que diz que o recolhimento deverá ser feito conforme o número de atos ali previsto. Então, a penhora e a citação são atos distintos. E há essa previsão porque é comum que a gente pegue muitos mandados, citação e penhora. Então, tu cita para pagar em 3 dias, não há o pagamento, não foi oferecidos embargos, a gente volta para penhorar. Nova condução, tá? Ficou bem claro aqui que são atos distintos, não são os mesmos atos, e, portanto, deve ser recolhida uma condução para cada ato. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido o preparo. Deem uma lida bem atenta antes da prova, nessa sessão aqui, porque se vier questão acerca disso, de 10 candidatos,
9 errarão, e não vai ser o teu caso, tá, pessoal? Dê uma lida nesses artigos e nos artigos seguintes também da nossa CNJ. Vamos voltar então para a nossa questão. Vamos ver qual foi a pegadinha da vez. Vamos ver o que o Lucas quis nos chamar a atenção aqui e vamos resolver. Bom, inciso 1. É autorizado ao oficial de justiça a cobrança das despesas de condução diretamente das partes ou de seus procuradores. E aí, pessoal? Bom, tem uma mera coisinha, digamos assim, que está errada na assertiva, que é a palavra autorizado. Tu lê lá correndo na hora da prova tu não sabe nem o teu nome, de tão nervoso que tu tá, tu marca certo. Mas não, pessoal, muita atenção à literalidade. Aqui só foi trocada uma palavra, né, que é o inverso do que está previsto lá, e já torna incorreta a questão. Portanto, é vedado ao oficial de justiça a cobrança das despesas de condução diretamente das partes e dos seus procuradores. 2. Nas ações de execução, a citação e a penhora são considerados atos distintos. E aí, pessoal? São, né? A gente acabou de ver o último parágrafo lá do nosso artigo do preparo. Então, está correto. 3. Ao distribuir a ação ou requerer o cumprimento de ato judicial no curso do processo, que demande diligência do oficial de justiça, as partes efetuarão um recolhimento relativo à antecipação das despesas de condução, conforme o número de atos ali previstos. Olha, pessoal, perfeito, né? Literalidade do que a gente encontra na nossa CNJ. Perfeito. Certinho. Vamos lá, então. Estão incorretas. Olha, pessoal, muita atenção, porque o examinador ele costuma alternar na prova. Tu faz 2 questões que pede a correta, depois 2 que pede a incorreta, e aí, quando tu vai ver, tu acaba te confundindo. Muita atenção. Estão incorretas. A gente já viu que a 2 e a 3 estão corretas, então, onde tiver 2 e 3, a gente elimina para facilitar. A gente percebe, então, que sobrou somente a letra A. Está incorreta somente a letra A. Marca A lá e corre para o abraço. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido essa questão do preparo. Será muito importante para vocês no dia a dia, tá? E aguardo vocês na próxima questão. Fico à disposição. Se tiverem alguma dúvida, manda uma mensagem lá que eu vou ter o maior prazer em ajudá-los. Tá bom? Grande abraço.